momento, Senhor, nós apresentamos, ó Deus, o nosso pastor Cláudio Novo. Senhor, eu creio que o Senhor já direcionou a ele, já deu a palavra, Senhor. Mas nós queremos te pedir, Senhor, cubra ele, Senhor, nesta manhã. Senhor Jesus, que a palavra, Senhor, venha entrar em nosso coração, Senhor. Que venha fazer efeito, Senhor. Que venha ter transformação nessa manhã. Restauração, despertar o teu querer, Senhor, em nossas vidas. Senhor, nós entregamos a vida dele em tuas mãos, Senhor. E cremos, Senhor, na manifestação do teu poder nessa manhã através da tua palavra, Jesus. E nós entregamos em tuas mãos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, bom dia a todos. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade que Deus nos permite nessa manhã. E eu louvo a Deus porque Ele já sabe como vai terminar esse culto nessa manhã. Ele não sabe, ele não sabe apenas até o presente momento. Ele sabe como vai terminar. Na sua presciência, Ele já viu esse culto ontem. Ele já viu a conclusão desse culto ontem, né? E eu tenho certeza que você vai ser impactado pela palavra de Deus. Então, se prepara para ser impactado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Não é pelo que o pastor vai falar, mas é pelo que a palavra vai fazer na sua vida. Amém? E eu louvo a Deus por ter sido a Jane nessa manhã. Por quê? Porque Deus tem algo nessa manhã para nós. E a única pessoa que eu poderia ver dentre as mulheres, dentre os homens aqui, para fazer assim uma analogia mais direta ao que eu vou pregar, é a Jane. Amém? Eu não quero anteceder muito para não quebrar a surpresa. Amém? Então nós vamos ler João capítulo de número 16. Oh, glória! O verso de número 7 ao verso de número, glória a Deus, pode ir glorificando aí, ao verso 14. Aleluia. Nós vamos entender muita coisa nessa manhã. Amém. Nós vamos entender bastante coisa, presbítero Fábio, sobre a igreja nessa manhã também, né? E aprender nunca é demais, né? Nós precisamos aprender. Estou aprendendo há quase 50 anos a Bíblia e não sei quase nada ainda. Não sei quase nada ainda, né? E eu espero que Deus me dê humildade para que eu possa viver o resto da minha vida aprendendo a palavra dele, né? Como eu tenho ministrado aqui, não adianta você ter o salmo no ouvido e um atrás da porta, ter o salmo 23 na parede. Eu também tenho na minha casa o salmo 23 na parede, eu tenho guarda. Mas o mais importante é você ter a palavra do Senhor dentro do seu coração. Escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como purificará o homem? Observando conforme a sua palavra de todo o meu coração ao Espírito. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 16, versos de número 7 a 14, diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Mas eu quero começar numa outra fase em que
marca as nossas vidas. A Bíblia, ela diz que Deus criou um homem. E desse homem, ele fez toda a geração. Deus criou Adão e colocou Adão no jardim do Éden. Adão, lá no Éden, ele estava nu, porque vivia uma era da inocência. Então, para uma criança, tanto faz roupa ou não roupa, ela não tem vontade, ela está na inocência, esperando lá no jardim. E é interessante que, comparando a Jesus Cristo, ele foi posto na cruz seminu. Adão, Deus olhou para ele e viu que ele tinha necessidade de uma companheira. E da costela de Adão, Deus vai e serra e faz a mulher. Interessante é que Jesus, lá na cruz, ele foi ferido por uma lança ao seu lado, e saiu água e sangue. Segura aí. Adão, lá no Éden, ele pecou. Jesus foi para a cruz, mas ele não pecou. Lá no Éden, ao pecar, a terra passou a produzir espinhos. E Jesus na cruz foi coroado de espinho. Adão, pelo pecado, ele precisou ser expulso do jardim. As portas se fecharam. E Jesus, ele é a porta aberta. Glória a Deus. Adão, ele nos distanciou de Deus, nos afastou de Deus. E Jesus é o caminho de volta para Deus. Agora eu quero voltar um pouquinho. Na cruz. Quando Jesus está na cruz, o soldado, para se certificar de que ele estava morto mesmo, ele precisava pegar uma lança e furar o seu lado. E aí entra a Jane na pregação. A Jane entra na pregação. Quando ele é furado do seu lado, e sai em 1 João, capítulo de número 5 e verso de número 6, disse: esse é aquele que veio por água, não somente por água, mas por água e sangue. Eu não sei se eu vou concluir a mensagem, mas eu vou caminhar para onde Deus vai me guiar. Onde Deus me levar. É interessante que quando Jesus fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer da e do Espírito. Percebe? Aí a Bíblia inicia dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu perguntei para minha esposa assim, no útero materno, o que tem mais? Ela falou: água. Água. A criança fica no meio da água. Esse é aquele que veio por água. Não somente por água, mas por água e aleluia. Ele vai formando feto dentro. Vai formando feto dentro. Mas deixa eu te falar uma coisa. E voltando aqui, correndo para a Bíblia, aqui correndo bem rápido mesmo, porque a gente não pode perder tempo. A gente tem que ser dinâmico. A gente tem que ser rápido. A gente não tem que deixar ninguém dormir na igreja, não. Aleluia. Se dormir, vira camarota. Mas não deixa, não. Pregador não deixa ninguém dormir. Se quiser dormir, eu vou falar: acorda você. É isso. Aí, quando Adão dorme, e Deus serra a costela
costela. Quem nasce? Quando Jesus está na cruz, que ele é furado do lado, que sai sangue e água. Quem nasceu? Quem nasceu? Quem nasceu? A igreja. A igreja. A igreja. E quando mulher, dá um sinal com a mão as mulheres, todas as mulheres, dá um sinal com a mão assim. O que acontece quando sai água e sangue? O que acontece quando sai água e sangue? O que acontece quando sai água e sangue? O que acontece? Acontece, Ariel. A bolsa estoura! A bolsa estoura! A bolsa estoura quando sai água e sangue! E aí passa a nascer! Dá glória aí! Glorifica e agradece! Oh, aleluia! Quando a bolsa estoura, é a hora! É a hora! É a hora! É a hora da criança nascer! E foi ali quando o soldado cutucou, a bolsa estourou e a igreja nasceu para ali. Você nasceu do Calvário. Você nasceu da cruz de Cristo. Você nasceu do sangue e água que saiu do Senhor Jesus. Foi dali que você nasceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso não parou em Jesus, não. Porque o apóstolo Paulo, ele disse: sejam imitadores de Cristo como eu sou. E ele disse aos irmãos de Gálatas, ele disse assim: porque de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo esteja formado em vocês. Meu Deus. Aleluia, aleluia. Isso é muito forte, amados. É saber de onde você veio. É saber de onde você veio. Aleluia. É saber o que significa a igreja. Oh, aleluia, 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 aleluia. E aí, amados, nós passamos para a segunda parte. Jesus, ao terminar a obra na cruz, ele gritou: tetelestai. Vou traduzir: consumado está. Já nasceu. A igreja já nasceu, já está consumado. Foi feito o parto, já era. Foi feito o parto, ela nasceu, ela está bem. Ela está bem. Aleluia, 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 aleluia. É interessante que no princípio, vou repetir aquela palavra do princípio, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que Deus disse? Haja, vea. Aleluia. Está entendendo? Aleluia. Você consegue absorver isso que eu estou te falando? Você está entendendo o que eu estou te falando? Aleluia. Agora, Jesus conclui toda a obra. Ele conclui toda a obra. Agora eu entro no dia da igreja. Eu entro nos dias que a igreja está vivendo hoje. Porque a gente precisa entender a diferença do que Jesus fez, do que está acontecendo hoje. Tem muita gente que parece que tem o meio do caminho, não consegue entender de onde veio, para onde vai, o que aconteceu, o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer que hoje nós vivemos a época do Espírito Santo na igreja. Eu disse para ele: nós vamos viver um avivamento. O avivamento da Rua Azusa já aconteceu. O avivamento da cura nossa terra ainda não aconteceu. Ele vai acontecer ainda. Ele vai acontecer. Aleluia. E você vai fazer parte desse avivamento, fazer parte dessa história. Aleluia, aleluia. Ele disse: eu preciso ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Eu preciso ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Mas se eu for, eu vou enviar o Consolador. E quando ele vier, fique tranquilo, eu vou ser glorificado. Aleluia. A minha glória não vai diminuir como Salvador, não vai. Ele vai me glorificar. Ele vai ouvir de mim e vai anunciar para vocês todas as coisas. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso, amados? Sabe o que quer dizer isso? Muita gente não consegue entender. E pregar não é só pegar o microfone e falar, não. Para
aparecer, para estar na mídia, para estar no holofote. Não é isso não, amados. Que Deus nos esvazie dessa glória humana, desse pensamento de querer mostrar quem eu sou, o que eu faço, o que eu consigo. Não olhe para isso não. Sabe por quê? Eu vou te explicar agora. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele aparecia de forma esporádica. O que é esporádica? Uma vez aqui, outra vez ali, outra vez lá. Tinha um homem, que era um nazireu, separado de Deus. Ele não podia cortar o cabelo. E Deus falou, vou colocar esse menino para ser um juiz. Aleluia. Glória a Deus. Juiz naquela época era diferente do juiz de hoje. O juiz de hoje era o juiz de folga. O juiz daquela época era o juiz que livrava, aconselhava e guiava o povo de Deus. Seu nome Sansão. Pintam por aí que Sansão era um homem forte, porque ele derrubava portões, porque ele pegava uma queixada de jumento e ele fazia 12 homens de parona, gente. Pensa num homem assim. Aí você pensa no Minotauro, né? E tantos outros assim que, né? Ele não era assim. Ele não era assim. O que acontecia? O Espírito de Deus se apossava de Sansão e fazia dele outro homem. Ele se tornava um super-homem sem mudar a sua massa muscular. E ali ele pegava um portão de 1 tonelada e levantava o portão, arrancava do lugar e jogava lá na ribanceira. E ali ele pegava uma queixada de jumento e saía matando o homem, matando e derrubava 1000 homens. Não se cansava. O Espírito de Deus se apoderava dele. Não é diferente hoje. Não é diferente. Talvez você tenha um culto e veja alguma manifestação do mover do Espírito Santo e fique assustado, sem entender o que está acontecendo. É isso que eu estou tentando ler nessa manhã, explicar para você. O que está acontecendo aqui? Que negócio é esse? Aleluia, Jesus. Em 1 Coríntios 14:32 diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Mas é o espírito do profeta. Com letrinha, o Espírito Santo é com letra, o Deus criado é com letra, o Deus criador é com letra maiúscula. Glória. Aleluia. Você está entendendo, hein? Então os espíritos dos profetas têm que ser sujeitos ao profeta. Domínio próprio é fruto do Espírito. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Jesus, quando andou aqui na terra, ele veio para fazer uma obra. Ele falou: eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Aleluia. Ele não podia estar com 70 pessoas ao mesmo tempo. Poderia sim se estivesse todos aglomerados no mesmo lugar. Mas se tivesse espalhado por vários lugares, ele não podia estar com todos. Ele disse: olha, eu não posso estar com todos vocês ao mesmo tempo, em todos os lugares. Mas eu vou enviar um que vai poder estar com todos vocês em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo, ele vem e ele faz a diferença na vida do homem e da mulher. Pense no apóstolo Pedro, um homem sanguíneo, bombástico, uma pessoa explosiva demais, que por qualquer motivo ele pegava uma faca, um facão, um pedaço de pau e batia nas pessoas e agredia. Ele era um homem bravo. Ao mesmo tempo, todos os homens têm medo. Aliás, existem mais de 7.000 tipos de medo. É impossível que você não tenha pelo menos uma porção desses. É impossível que não tenha uma porção desses. E Pedro, ele diante das afrontas que Jesus recebeu, ele sentiu-se fragilizado a ponto de negar que era um discípulo diante de uma criada. E agora, eles voltam para os seus ofícios,
esquecendo-se do que Jesus falou para eles. A tristeza, o abandono tomou conta deles. Mas Jesus havia feito uma promessa. Ele disse: eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Vai vir um consolador, vai vir um paráclito, vai vir um dunamis, vai vir um ruá para estar junto com vocês. E Ele vai fazer vocês se alegrar. Ele vai fazer vocês se sentirem firmes. E Jesus vai para a glória. Diz lá em João que rios de água-vivas eles seriam os seus ventres, mas não era o momento de ter recebido ainda, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Aleluia. E a promessa dele fica na cidade de Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Esse poder vai vir sobre todos vocês. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo vai estar com vocês. O profeta Isaías, no capítulo de número 59, verso 19, disse: quando o inimigo se levantar e ali contra a sua vida, o Espírito Santo vai pegar a bandeira e vai falar essa aqui. Essa pertence à pátria. Ele pode vir como correntes de águas, mas quando levantar e falar assim, é da pátria, ele vai ter que bater e identificar. Da minha e da sua vida, vai ter que bater e identificar. Aleluia. Aquele mesmo homem que negou, ele estava em Jerusalém, foi revestido de poder, o Espírito Santo o transformou num outro homem. E agora, diante de mestres, doutores, fariseus, e uma multidão muito grande, ele levanta com toda a ousadia. Porque quem te dá ousadia é o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Aleluia. Você pode até falar, mas se não for pelo Espírito Santo, não. E agora? Ele levanta aquela igreja que nasceu lá no Calvário, aquela igreja que estava orando há 10 dias lá em Jerusalém. Ele veio numa manhã, era a terceira hora. A hora dos judeus começam às 6, com 3 são 9. Era às 9 horas da manhã. Mas desceu de tal forma, foi um mover de tal maneira, em que eles ficaram bêbados, em que eles ficavam caindo. Caía para um lado. Teve uma sexta-feira aqui que o pessoal começou a cair aqui. Começou a cair, até quem estava segurando, quem estava caindo, caia também. Um cai aqui maravilhoso. Eu fiquei louvando a Deus, para que esse cai seja sempre, que essa glória de Deus desça mesmo sobre a vida dos irmãos, porque é isso que o Espírito Santo faz. Desceu sobre eles e desce sobre as nossas vidas também. Então Jesus, ele já cumpriu a sua missão de nos salvar. E agora é momento de você viver cheio do Espírito Santo. Viver na dimensão do Espírito Santo. Viver o tempo do Espírito Santo. Talvez agora você entenda, porque o pecado contra o Pai tem perdão, o pecado contra o Filho tem perdão, mas o pecado contra o Espírito não tem perdão, porque a última fase é esta. Não vai ter a quarta nem a quinta, só tem 3. Só tem 3. E é o Espírito Santo. Eu vou voltar lá no livro de Ruth, é o livro da amizade, né? Ruth quer dizer amizade. E ali retrata alguns personagens, né? Havia a Noemi e havia o seu marido, como seus 2 filhos, né? E eles saíram de Belém. Belém quer dizer casa do pão. E eles partiram para as terras de Moabe, né? A trabalhar por conta do pão que não havia em Belém. Na casa do pão faltou pão. E agora eles saíram da casa do pão para peregrinar em Moabe. E lá está. Lá está. Peregrinando. Passando-se 10 anos, morre o marido de noivo. Passa mais uns anos, morrem seus 2 filhos. Aí se tornam 3 mulheres viúvas, a sogra e as 2 ex-noras. E agora ela ouve falar que lá em Belém voltou a ter pão. Na casa do pão voltou a ter pão. Só para não esquecer, Jesus é bom da pão. Só para não esquecer. E agora
aquela mulher, Noemi, que é o símbolo do Espírito Santo, ela faz uma proposta. Ela diz: vocês não têm mais nada comigo, Ruth ou Nor, mas eu tenho algo a fazer. Eu vou voltar para a casa do pão. Orfa volta para os seus deuses moabitas. E Ruth, ela ali diz para Noemi: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, aonde você for, eu vou, aonde você morrer, eu vou. Um pacto de fidelidade. Aí, Noemi, que é o símbolo do Espírito Santo, foi quem levou Ruth, que é o símbolo da igreja, até os pés de Boaz, que é o símbolo de Jesus Cristo. E levará a igreja ao encontro de Jesus nos ares, vai ser o Espírito Santo. É essa a missão que ele tem, de cuidar da igreja, de zelar da igreja, de fortalecer a igreja, de livrar a igreja, de estar sobre a igreja, caminhando aqui nessa terra até o dia em que ele receber a ordem para levá-la aos ares a encontrar com o Senhor Jesus, e assim estaremos para sempre. Então o Espírito Santo, amados, é uma pessoa que está entre nós. Por ele ser Espírito, ele pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele é onipresente. Por ele ser Deus, ele pode todas as coisas. Ele é onipotente. Glória a Deus. Ele, por ser o mesmo atributo que o Pai e o Filho, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. É interessante que o Espírito Santo, ele tem feito uma obra tremenda na minha e na sua vida. Ultimamente eu tenho refletido e falado com a minha esposa: se fizer uma reunião de família, juntar a sua família, né? De repente, no meio da reunião, no meio do almoço, alguém pode estranhar alguém. Alguém pode estranhar alguém, Fábio, e ali pode não dar bom, não. Ali pode dar bom. Mas quantas famílias têm representadas? Glória a Deus. Ninguém estranha. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está presente. Glória a Deus. E a Bíblia diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem dado. O amor de Deus. Eu não estou falando do amor do marido e da mulher. Eu não estou falando do amor de amigos. Não estou falando do amor de irmãos. Eu estou falando do amor de Deus. Aleluia. Está derramado em nossos. Vê aquele fogo da ira, ele vai pegar um copinho e ó, apaga o fogo da ira. Veio o furor, ele pega o copinho, Roberto, ó, apaga. Ele vai apagando, ele vai apagando, ele vai apagando, ele vai apagando, ele vai apagando. E o coração de pedra, ele vai amolecendo. Ele vai amolecendo, ele vai amolecendo, ele vai amolecendo. E o salmista Davi, compreendendo essas coisas, sabe o que foi que ele disse? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o espírito reto. Não me lance fora da sua presença e retire de mim o teu Espírito Santo que está derramando amor sobre o meu coração. Conserva em mim a alegria da tua salvação. Aleluia. Primeiro amor. O Espírito Santo, ele acende a chama do primeiro amor e faz você sentir como um povo cometido, como as gazelas, as cabras que pulam sobre os montes, que sobem as mais altas alturas. Assim é aquele que o Espírito Santo derrama amor sobre o coração dele. Ele compreende e não é compreendido. Ele vive e outros não sabem o que ele vive. Que mistério é esse? Que mistério é esse?
vai. Ama o seu inimigo. Bendiz aquele que te maldiz. Ore por aquele que te persegue. Sabe por que, amados? Porque se a pessoa não tem o Espírito Santo derramando amor no coração dela, ela não sabe o que é amor. Ela não consegue viver o que ela não conhece. E diz esse Espírito que o mundo não pode receber, mas que vocês podem. Porque o mundo não vê, o mundo não conhece o Espírito Santo, e você está debaixo da direção do Espírito Santo, você está debaixo do mover, do derramar do Espírito Santo. É impossível você entrar nessa chuva e sair sem ser molhado. Você precisa ser molhado, encharcado pelo Espírito Santo, para você ser cheio, e para você ir por onde for, e as pessoas olharem e falar: puxa vida, quem era o Fábio? Quem era a Ariane? Quem era? Quem era a Isabela? Quem era? Quem era a Jaiane? Quem era a Jane? Era. Vitor. Mas o Espírito Santo, ele vem e derrama, ele vem e encharca. Aleluia! Ele molha, ele encharca, ele Glória a encharca, ele Deus, encharca. Jesus, obrigada. Daí você vai sendo transformado. É uma das obras que o diabo achou que nunca mais Deus faria. Deus fez a geração de um só homem. O diabo veio e pôs a degeneração. Ou seja, Deus criou, ele através do pecado degenerou o homem, afastou o homem. Agora ele falou: agora eu consegui tudo o que eu queria. Agora eu consegui tudo o que eu queria. Eu afastei o homem, degenerei a imagem, a semelhança, o amor de Deus não está mais nele. Agora ele saiu. Até os animais passaram a ter ira. Até os animais passaram a ter ira. Você não vai brincar com ele. Adão brincava com ele. Você não vai brincar com uma onça. Adão brincava com a onça. A ira vem até sobre os animais, até sobre a terra, que passou a produzir ervas daninhas, espinhos, abrolhos, até a terra sofreu. Agora está acabado. E Deus olhou para toda a destruição que o inimigo fez. Falou: tem jeito? Estou conjecturando. Tem jeito? O Espírito Santo está do lado. Jesus não passa à frente e fala: pai, tem jeito. Ele falou: como? Ele falou: eu vou dar a minha vida para gerar outras vidas. Aleluia! Eu vou. E depois eu vou. Meu pai me deu a vida, mas eu mesmo tenho o dom de retomá-la. Ele retomou a vida e voltou para o Pai. Olha agora, está consumado. Mas eles não podem ficar órfãos. Eles precisam ser cuidados todos os dias. E há momentos na minha e na sua vida em que nós não sabemos nem como orar. Meu Deus. Tamanha fraqueza. Quando eu falo fraqueza ou fraquezas no plural, eu estou falando de muitas coisas. E o inimigo, ele tenta te pegar pela sua fraqueza, pelo seu limite. Ele é o que debilita as nações, que enfraquece as nações. Entre outros nomes ou títulos dados a ele, ele é o que debilita as nações. E agora você, na sua fraqueza do vício, fraqueza da imoralidade, fraqueza de não conseguir controlar as palavras todas, tantas fraquezas, você diz: meu Deus, eu estou perdido. Mas é interessante, eu vou voltar aqui no texto, que diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, não é doce, é simulador, pecado, que pecado? Do pecado porque eles não creem em mim, o pecado que separou eles de mim. Meu Deus.
Aleluia, aleluia. Eu vou convencer eles através da igreja desse pecado. Os que estavam longe vão vir para perto. Aleluia. Os que estavam perdidos vão ser encontrados. Os que estavam mortos vão ser revividos. Glória a Deus. Os que estavam nas trevas vão passar a ser luz. Meu Deus, aleluia. Da justiça. Por que da justiça? Porque eu vou para o meu Pai e não me vereis. Eles vão ser tirados das trevas para o reino do Filho amado. Eles vão passar da condição de quem não queria para a condição de quem crê. Você vai ser justificado pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé. Ele vai tirar a incredulidade, colocar a fé, para que você possa viver sem a presença de Cristo. Ou para o meu Pai não me vereis mais. Aleluia. Agora segura aí, que essa parte é mais forte. E a parte que você não deu glória agora, eu acho que você não entendeu nada que eu preguei até. Se você não deu glória, é porque você não entendeu nada. É do juízo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está Glória a Deus. já está julgado. Glória a Deus. Jesus já o venceu na cruz. Aleluia. Aleluia, ele o venceu na cruz quando ele disse está consumado. Glória. Tudo aquilo que ele fez para degenerar o homem, agora Jesus Cristo no seu ato sacrificiatório na cruz, ele regenera o homem para Deus, ele coloca o homem de pé, ele levanta o homem da morte e fala ao homem, agora você pode ser chamado filho e filha de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me libertou do pecado da morte, e agora eu sou salvo em Cristo. Aleluia, aleluia, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Aleluia, a nossa bandeira. Ele é a nossa cura. Cura. E quando eu falo em cura, Isaías 58, ele diz assim: e virá apressadamente a sua cura. Não é a cura, é que o Espírito traz a cura, porque ele é o Espírito de cura. Ele vem para curar. Curar o quê, pastor? Ele vem para curar o teu físico, ele vem para curar o teu emocional, ele vem para curar o teu espiritual, para fazer de você alguém que tenha vida. Mas como disse Jesus, não é somente vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que a vida seja no seu físico, que a vida seja no seu emocional, que a vida seja no seu espiritual, que você seja um recipiente do Espírito Santo, que você seja o templo do Espírito Santo a habitar. Glória a Deus. Vai visitar. Aleluia. Você visita o doente. Você visita aquele ente querido que já faz tempo que você não vê, você vai lá fazer uma visitinha para ele. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele está contigo. O Consolador ele está contigo para te levantar todos os dias e te fortalecer todos os dias. Ele é o Espírito que tem o R dele. É o R daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É o R daquele que te restaura todos os dias. É o R daquele que te renova todas as manhãs. Ele tem o R daquele que ressuscita o homem do pecado e faz com que o homem seja um ser renovado da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo não é uma muleta para você andar se apoiando. Não. O Espírito Santo é aquele que está do seu lado todos os dias. Aleluia. Dizendo assim, já não vai dar certo. A Jaiane fala, está tudo virado assim. Mas o Espírito Santo fala, mesmo assim, a gravidade vai me respeitar e vai Glória a Deus.
Aí, aleluia, eu recebi o diagnóstico do médico, a palavra do médico diz que não vai dar certo. O Espírito Santo vai dar sim, porque eu sou Espírito. Aleluia. Aleluia. Você olha e fala, meu Deus, esse negócio aqui é muito grande para mim. Aí ele fala, não é muito grande não, porque eu sou o Espírito que te capacita. Eu tenho sede da capacidade também para te dar. Eu tenho sede da conquista para te dar. Eu tenho sede, aleluia, para te dar, para dizer para você, aleluia, confia. Eu sei que confia, porque eu sou contigo. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, eu não vou se esquecer de você, eu vou estar com você todo o tempo. Aleluia. Talvez a terra do seu coração esteja como uma terra seca, uma terra que parece não produzir mais nada. Foi o que o médico disse para a Beatriz: você é uma terra seca, você não produz filho. Não tem como você ter possibilidade de ter um filho. Eu vou sair um pouquinho fora da mensagem, mas eu vou concluir. A maioria sabe, mas acho que a Jéssica ainda não sabe, alguma da Jaiane ainda não sabe, algumas pessoas não sabem. Aí o médico diz assim: terra seca, deixa a natureza trabalhar, porque não adianta jogar semente nessa terra que não vai nascer. Ela disse: doutor, você falou daqui para trás. Mas o Espírito ele me regenerou e fez de mim uma nova. Agora para mim. Glória a Deus. O diagnóstico, as predições, predições, ficou tudo. Agora você está no tempo para viver o novo de Deus. Independente da condição ou da circunstância que você está vivendo, o novo de Deus é hoje. O nome de Deus é já. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, ou a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, deixa. Cabe a você agora uma coisa só: eu acredito. Eu não entendo, mas eu acredito. Não sei como, mas eu acredito. Não sei assim a dimensão, mas eu acredito. Eu não tenho sua vida. Aí o médico se engana de todas as possibilidades. Aí tinha 2 úteros que não davam um. Pega um saquinho, amarra ele ao meio, ali ele vai ficar menor do que ele era antes. Ficou um ladinho, outro ladinho, e você prendeu o meio, você ocupou aquele espaço no meio, reduziu esse e reduziu esse. Eu falava, aí ele está uma criança correndo aqui dentro de casa. Várias vezes eu disse para ele: deixa o menininho correndo, ele agarra na minha calça, ele deixa. E eu disse para a Thalia, numa visão, eu vi, eu falei: ele tem que deixar lá, mas olha quem está aqui. A Melissa nasce, não é a Melissa ainda. A Melissa é outra promessa. Lembra, Bíblia? O velório da minha mãe, ele falou assim: que a Bianca está esperando. A Bianca eu não sei. Ela está falando ali, eu vou fazer o exame, né? Aí a sementinha está lá no. Estou levando uma e estou mandando outra. Definiu até 15 dias. Não falou: estou levando uma e mandando outro. Definiu até 15 dias. E aí, só para concluir, vem, passa a Melissa, Beatriz em primeira gestação, lado esquerdo. Eles enganaram. É a seca não produz. E Deus manda do lado. Aí teve os 2 homens que entrou no Berto. Só teve 2 filhos. Todos tinham menos de 40. Só tinha 2. Josué e Caleb. E Yeshua, Josué, Jesus Salvador. Se o Salvador está na frente, você vai acompanhar ele.
Mas vem atrás do Caleb. Vem atrás. Diante de tanta situação que ocorreu, não tinha como o hospital público fazer o serviço. Jéssica, por favor, não tem lugar para a mãe nem para o filho. Você não vai viver essa situação. Deus falou para mim. A glória é? Não divido com ninguém. Sabe presente. O Espírito Santo me confrontou com aquela palavra. Eu acreditei. Condições nenhuma. Pastores, amigos meus que iam levantar uma coleta, da minha não precisa. Então você está bem abastecido. Eu falei, não. O que está acontecendo? Eu falei, eu aprendi a confiar e guardar o que Deus confidencia com você até o momento que ele fala, agora pode falar. É um segredo pastoral. Pastor que não sabe guardar segredo, ele não sabe ser pastor. Tem segredo que Deus não vai permitir que você fale e você vai levar para o público. Assim é o pastor. O confidente. E aí, quando o hospital deu essa posição, Deus usou, falou para ela assim, fique quieta, escuta o que eu vou fazer. Viu o que eu vou falar? Ela agradeceu por ter fechado a porta e saiu. Mesmo dia, e ela entra no sistema. Não tinha nada. 6 meses, eu já havia dado baixa em todos os meus benefícios, inclusive o seguro, inclusive o convênio. Não tinha mais direito. Mas Deus deixou ali a porta, Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre caminho onde não tem caminho. Não sei para quem Deus está falando, mas Deus está falando. Eu precisei mudar o rumo aqui para falar isso. Eu não sei para quem Deus está falando, mas Ele está falando com alguém específico dessa vez. E ali, chegando aos próximos dias, o médico estava lá nos Estados Unidos, e a vez ele em contato com ele, né? Porque tinha essa condição toda mais, porque ele abriu ali uma exceção de atendê-la no encaixe. Não tinha convênio não, viu? Tinha não. Aí chega os dias, ela entra em contato e diz, olha, eu vou te dar uma alternativa aí. Você pode ganhar seu bebê lá do Santa Joana. Se preferir no São Luís. Mas eu indico o São Luís. Tira lá aqui. Aliás, já disse dessa vez que Deus adora, o Senhor Deus adora no outro. É tudo dele. É tudo dele, é tudo para ele. E aí, havia a consulta e ele tinha uma cobertura 100% do CNT, não sei de que lugar. Nós vimos lá aquela cobertura 100%. Na sombra do. Onde está na sombra do dente que você acha? Descansa. Aleluia. Perceba aí. Na sombra do dente que você encontra, descansa. Aleluia. E ela vai, se pega, está oferecendo um apartamento, ela aceita. Oferece vários utensílios para usar, ela aceitou tudo. Na conta só. E o pai? 4 dias, acompanhante, a conta só, chega alta, vamos buscar. A surpresa, vou buscar ali. Chega lá, eu, muito humildemente, meio assim, não estava como quem vai pedir dinheiro do banco, não. Vai pedir dinheiro para cá, não sei já de lá, a primeira cita aqui, né? Vai pedir dinheiro emprestado. Mas não foi isso não. Tem algum versículo aí de acertar? É a moça da administração olhando para mim,
está 100%. Você entende isso? Deus é fiel. Eu não estou aqui me engrandecendo, não estou aqui dizendo nada para encher meu ego, não. Eu estou aqui para a glória de Deus, engrandecer Glória a quem Deus. Ele é e o que Ele faz. Amém. É para você entender quem Ele é e o que Ele faz. Ele não te deixa, não te abandona, Ele não se esquece de você. Talvez você hoje está passando, mas você está? Você não vai? Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu está conosco nessa manhã. Está conosco nesta manhã. O que está aqui presente na igreja é o que nos levantou para convencer vidas do pecado, vidas da justiça e vidas do juízo. Para nós, no ministério da reconciliação de vida, para trazer vidas para o Senhor, nós pudermos dizer: você que estava debaixo da separação, hoje tem jeito. Você que não acreditava, hoje tem jeito. Você que achava que estava vencido, hoje tem jeito. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está aqui na minha vida e na sua vida. Aleluia. Para manifestar a glória dele, para manifestar o poder dele e para dizer a você que ele pode por você. Eu creio. Eu não posso, você não pode, mas ele pode por você. Ele é aquele que está presente em toda a Bíblia. Exaustivamente ele é presente. Imagine vocês. Eu vou citar um texto depois para Iane. Num texto da Bíblia, leio assim que retrata o terror. Me cobra aí depois, né? Que retrata o terror. Mas nesse texto que eu vou falar agora, o Espírito Santo ele é com você nos piores momentos que você passa na sua vida. Ele não te deixa só nem um segundo. E para você exercer um ministério, para você fazer algo diante de Deus, é necessariamente que você precisa necessariamente ser cheio do Espírito Santo. Porque se você não for cheio do Espírito Santo, você não pode fazer a obra de Deus. Por isso que os discípulos tiveram que aguardar em Jerusalém por 10 dias até que recebessem poder forte para depois sair. Antes não podia, por quê? Porque sozinho você não vai conseguir. Porque sozinho você não vai tentar. E Deus não quer ver você passando vergonha, passando vexame. Ele quer te enviar, mas te enviar aquele que te chama, ele te capacita pelo Espírito. Para você ir e fazer a obra e voltar com os discípulos, glorificando. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele entrou com Jesus no deserto. Ele esteve com Jesus 40 dias na tentação. Ele não deixou por um momento algum. Jesus foi ali, fortalecido no Espírito, e passou. E quando ele chega na sinagoga, presbítero, e todos podiam se levantar e pegar um livro e ler. Tinha os rolos, os pergaminhos. Jesus vai e pega um de 8 metros, profeta Isaías, e ele abre no capítulo 61, e aí ele diante de todos disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você pode falar isso, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus. Essa certeza. Pois que me ungiu para pôr em liberdade aos cativos. Enviou-me a abrir olhos a cegos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Feito isso, ele fecha o livro e devolve para o principal da sinagoga e vai sentar. Glória a Deus. Todo mundo olha para ele. Que
A luz para brilhar, olha só o que Deus está me levando agora. A luz para brilhar, ela precisa de ter azeite dentro dela, naqueles dias dela. Pastor, e hoje? Como é que eu tenho que a luz para brilhar? Eu preciso de azeite. Eu quero contextualizar, ou seja, trazer para os dias de hoje. Como é que acontece isso? Deixa eu te explicar. Deus é a fonte da energia. Jesus é os fios que conduzem até a lâmpada. E o Espírito Santo é a lâmpada que acende na sua vida. Você está entendendo? O azeite era o combustível que fazia com que a lâmpada permanecesse acesa. Acelera o Espírito Santo na minha e na sua vida. Ele vem sobre nós, ele faz com que a nossa lâmpada permaneça acesa. E assim você se torna luz no mundo. Que salve. Aleluia. Amém? Glória a Pode dar um Deus. aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pedido, por favor, tenha que orar. Olha eu de novo aqui. Bom, vou passar os recados rapidinho, tá bom? Como eu disse para vocês, todos os domingos nós temos uma surpresa, certo? Então a surpresa é algo que eu estava ansiosa de ter, né? Eu disse que há muito tempo quando eu te passava no ponto de casa, eu falava assim: ai Jesus, se o Senhor não leve ele antes de eu ter a oportunidade de aprender mais com ele. Porque eu sempre disse que a todo mundo, aonde eu vou, que a tia Cália e o tio Claudionô são exemplos de mim. Costumam dizer que eu sou mais filha dela do que as meninas. Eu tenho que aprender muito, muito com ele mesmo. Então, para mim, a melhor parte do dia é quando eu venho, é poder ouvir ele ensinar. Tanto ele quanto ela. Né? Então, eu sou muito privilegiada por esse momento. Então, eu quero dizer para você que depois de muitos estudos, a gente estudando muito, aprendendo muito com eles, aí o estudo não pode ficar só para a gente tem que repassar aquilo que o Senhor nos ensina, né? Então, nós vamos ter dia 1º de maio, a partir das 4 horas da tarde. Vai começar 4 horas da tarde, porque eu sempre digo para o tio que eu acho que a gente tem que levar isso, saber começar e saber terminar. Né? Eu acho isso muito importante. A gente acaba dando esse ar de pessoas que são responsáveis, né? Quando a gente sabe começar e sabe terminar. Então vai começar 4 horas da tarde. Nós vamos fazer um estudo sobre o jejum. Ai, Ariane, mas eu já sou crente há muito tempo, eu jejum. Só que tem dúvidas que é minha, que de repente pode ser sua também. E o jejum é uma ferramenta extraordinária. O jejum. Então o que nós precisamos? Aprender a usar essa ferramenta ao nosso favor. Porque não adianta pegar um soldado, jogar ele na guerra, jogar um monte de arma para ele e não saber usar nada. Não vai adiantar. Então, dia 1º de maio, às 16 horas, nós vamos estar aqui, nós vamos estar fazendo esse estudo. Como que vai funcionar? O tio vai... Tio, fala a palavra, porque depois que eu coloquei o aparelho, eu tenho dificuldade de falar o nome que a gente vai fazer. Eu não consigo falar essa palavra, do jeito que eu falei. Bom, me corrige se eu falar errado. Podcast, é isso mesmo? Eu não consigo falar essa palavra. Depois eu falei que eu não consigo. Eu não sei se o Jonathan tem essa dificuldade, mas tem algumas palavras que eu vou falar que eu não consigo falar no mundo do aparelho. Mas enfim, nós vamos fazer mais ou menos isso. Vamos ter uma mesa aqui, vamos ter 2 cadeiras, e quem vai estar? Ele e o tio. Vou fazer as perguntas e ele vai estar explicando dentro da palavra, entendeu? Você vai trazer um caderno, você vai trazer uma caneta, um lápis, sei lá o que, você vai anotar, se de repente, no meio da nossa conversa, surgir uma outra dúvida. Porque aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos, se for necessário, fazer um estudo novamente, baseado naquilo que você tem dúvida. Mas se você tiver alguma dúvida hoje, você já me procura e me passa, porque de repente a gente já tem essa dúvida, ou de repente é uma pergunta nova. Então nós queremos que todo mundo saia daqui bem esclarecido sobre este assunto. Amém? Todas as sexta-feiras, nós também estamos aqui a partir das 8 horas da noite, às 20 horas, para estar fazendo o nosso culto de oração. E tem sido muito bom. A oração é você falar com Deus. Ah, Ariane, mas eu olho na minha casa. Gente, eu também olho na minha casa, eu falo com Deus o dia todo. Mas não é a mesma coisa quando a gente está aqui.
é algo diferente. E o Senhor tem nos surpreendido toda sexta-feira, né? Tem sido muito bom. Então você não está convidado, você está intimado a estar aqui sexta-feira, amém? Amém. Os nossos cultos de domingo, vocês já sabem, né? O horário. Então que vocês venham aí vai ser muito bom, né? A gente participar de todo esse trabalho que o Senhor está colocando. Vai ter muito mais coisa, né? Eu não vou falar agora, mas esperar o Vitor estar, que a gente vai falar também com não, o outro Vitor, você é o Vitinho. É o outro Vitor. Que a gente está anunciando algo também que o Senhor nos surpreendeu e como foi bom conversar com o Vitor essa semana, viu, Gabi? Foi maravilhoso. Eu falei que é uma miniatura do tio, porque ele falou assim muita coisa que eu tenho escutado do tio. Então vocês ficam aí, ó, agenda aí, ó, anota certinho, dia 1º de maio, você tem um compromisso, para você estar aprendendo mais sobre esse tema. E vai ser um feriado na sexta-feira, 1º de maio, né, Dia do Trabalhador. E o Caleb falou, nós não vamos fazer nada, eu falei, vamos, mas nós não vamos falar de trabalho, nós vamos falar sobre outro assunto. Aí ele, porque eu já tinha pensado. Aí eu falei, vamos deixar para a gente fazer então uma outra oportunidade que você pensou. Aí tudo bem. Então que você venha muito alegre, muito feliz para esse momento, porque o nosso próximo estudo, a qual o Senhor vai preparar, vai ser para a gente falar sobre o Espírito Santo. O Senhor está preparando esse estudo, né? E tem sido assim algo bem grandioso mesmo. Está dando quase um caderno, né, Chico? Esse estudo. E tem sido muito bom. E aí eu quero deixar vocês com um dedinho de inveja, que tudo que vocês vão aprender, eu estou aprendendo primeiro. Que tem sido maravilhoso. Então eu posso dizer com certeza que vai ser magnífico, surpreendente. Porque são coisas pequenas que vão fazer totalmente a sua visão sobre o jejum mudar. Então não percam, venham. Vai ser mais ou menos 2 horas, né? De estudo. Na sexta-feira nós também temos a oração. O que vai acontecer? Nós vamos fazer o estudo das 4 até mais ou menos umas 7 horas, porque nós vamos ter um intervalo, nós vamos parar, nós vamos tomar um café, um momento de descanso, depois a gente vai retornar. Quando for 7 horas, nós vamos começar o nosso momento de oração. E vai ser meia hora de oração. Então nós vamos parar às 7 e iniciar o nosso culto de oração às 7 e ir até 7h30. Tudo bem? E para finalizar, falando do batismo. Você que quer se batizar, né, esteja nos procurando, a gente vai estar colocando o seu nome, ainda não tem uma data exata, mas ainda vai ser esse ano. Então, se você tem aí esse desejo no seu coração de descer as águas, ou mesmo que você já seja batizado, no dia do estudo, se você tiver alguma dúvida e quiser participar, também pode vir. Porque às vezes você se batizou, mas naquela época você não tinha o entendimento que você tem hoje. Então tem algumas dúvidas e você pode vir estar tirando elas também. Amém? Então é isso. Eu estou chamando o presbítero para estar encerrando. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Que você venha sair daqui entendendo tudo que o Senhor falou aqui desde o começo até o final. Que palavra abençoada que o pastor Cláudio Alô trouxe nessa manhã, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu louvo a Deus todos os dias pela vida deste homem, dessa mulher de Deus. Obrigado pelos seus ensinamentos, em nome de Jesus. Se ele, que falou que tem 50 anos que estuda a Bíblia, não sabe quase nada, eu não sei nada. Preciso aprender muito ainda, em nome de Jesus. Mas o Senhor fortalecerá, em nome de Jesus, a minha vida. E eu quero ser muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, para nós estarmos encerrando o culto, em nome de Jesus. Que Deus continue usando a